As questões em relação às emendas impositivas, né? Primeiro, como eu já falei, né, essas questões todas que nós discutimos, antes de entrar na LDO, eu quero esclarecer, lembrando que também as emendas impositivas foram votadas 2 vezes o ano passado, inclusive uma primeira vez, numa primeira votação, numa tentativa de aprovação, ela foi reprovada e foi apresentada novamente no mesmo ano. Algo que não se pode acontecer. Se ela é rejeitada em um ano, só pode se apresentar no próximo ano, que seria agora em 2024. Em relação à LDO, segundo, inclusive estou com alguns artigos aqui da Constituição, mas só para otimizar o tempo, com fundamentação nesses artigos, as peças orçamentárias, inclusive a própria emenda impositiva não tinha previsão na PPA, que a PPA é apresentada no primeiro ano, de gestão. Então, como não tinha lei, não tinha previsão, ela não está prevista na PPA. Essa é um dos motivos também pelo qual se encontra vício dentro dessas emendas impositivas. Depois... O PPA, que é o plano plurianual, deveria ser a etapa de largada desse processo. Né? Porque as peças orçamentárias precisam estar sincronizadas entre elas, né? A LDO, a LOA, o PPA. E aí, o que ocorre? Dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal, ela traz iniciativa privativa, exclusiva do Poder Executivo, para que pudesse realizar qualquer tipo de alteração dentro da LDO. Algo, né, que foi claro que não aconteceu. A iniciativa, de onde partiu a iniciativa, partiu do Poder Legislativo, da oposição, a autoria do vereador Olímpio Oliveira. Então, essa iniciativa não poderia partir, segundo a Constituição Federal, do Legislativo, e sim do Poder Executivo, uma vez que altera a LDO, altera todo o cronograma da Prefeitura, cria, de certa forma, as despesas, porque tem todo um planejamento dentro das peças orçamentárias que estão previstos para ao longo do ano ser executado pela Prefeitura. Diante de muito esforço, e é bom a gente esclarecer isso, Arimateia, diante de muito esforço, quando nós iniciamos essa discussão, e em dezembro nós não votamos, por uma questão de maioria de votos que tinha a oposição, nós não votamos a peça orçamentária, a LOA. Nós abrimos o diálogo. O prefeito, Bruno Cunha Lima, abriu o diálogo, convocou os vereadores de oposição, convocou os vereadores de situação. Nós tivemos, no mínimo, 4 reuniões, onde o prefeito convocou Márcia Madalena, todo o corpo técnico da prefeitura, os secretários, para que a gente pudesse discutir, porque deixar também claro que o prefeito não é contra as emendas impositivas. Ao contrário, ele criou, inclusive, a reserva de contingente quando mandou o orçamento para a Câmara agora, numa modificação, numa alteração, para reservar aqueles valores para que as emendas impositivas sejam executadas, mas dentro de um valor lógico, dentro de um valor possível. Porque muitas vezes existe o binômio, necessidade e possibilidade. Eu vou dizer que o binômio aqui é vontade e possibilidade. Então existe uma vontade dos vereadores, principalmente dos de oposições, em executar uma emenda impositiva num percentual de 1,2, existe. Mas em todas as cidades foram feitos de forma escalonária até chegar ao percentual desejado por todos nós. Eu até brinquei outro dia com o vereador e disse, não, eu queria que fosse 2 pontos, 3 pontos percentuais, porque quanto mais o percentual for estabelecido num índice maior, mais eu tenho possibilidade de atender diretamente a comunidade. Agora, eu não posso ser irresponsável ao ponto de... a gente conhece Márcia Madalena, é uma pessoa neutra de política, é avessa à politicagem, ela acompanha gestões anteriores, tem uma responsabilidade e um compromisso com o município, apresentou números. E só para contextualizar, por ouvinte, Márcia Madalena
Já há mais de uma década a pessoa que faz a fundamentação técnica das peças orçamentárias do município. Exatamente. Então, ela faz todo esse trabalho, juntamente com a parte técnica e os seus auxiliares, com a Secretaria de Administração, junto com o Secretário de Finanças, e nós tivemos várias reuniões apresentando à oposição o percentual possível, depois de tentar, porque para que as pessoas que estão aí, muitas vezes nem entendem o que é peça orçamentária, né? Não sabem nem o que é que está acontecendo. Então, para que as emendas impositivas, como eu já falei, que não tinha previsão na peça orçamentária, para que ela seja executada, nós temos que remanejar alguns serviços de algumas secretarias, diante da previsão que se tem e foi enviada, né? E como eu disse, é muito parecido com a realidade. Então, para isso acontecer, foi feito várias reuniões, foi feito vários debates, foi apresentado que o número máximo, o percentual máximo que nós poderíamos chegar seria 0,7. Inclusive, Arimatea, eu fiz no dia da votação, agora em janeiro, na última votação na sessão extraordinária, eu chamei, antes de começar a sessão, os vereadores de oposição e fiz, orientado pelo prefeito, mais uma tentativa que a gente pudesse entrar em acordo e executar as emendas impositivas, mas sem prejudicar o orçamento da cidade. Levantei o percentual de 0,7, agora iniciando em 2024, e no próximo ano de 2025, levantando um percentual de 1,2, como foi aprovada a lei e como desejam os vereadores de oposição, dizendo claramente a Campina Grande que essa proposta está mantida, existe o interesse do prefeito em resolver essa situação, mas nós temos o cuidado de não comprometer o orçamento da cidade e deixarmos de executar. E aí eu fiz uma pergunta, inclusive no dia da sessão, você estava lá. Eu digo, nós vamos remanejar de onde? De uma reforma de um posto de saúde? Nós vamos remanejar de um serviço de saúde de verdade? Nós vamos deixar de construir uma creche? O que é que nós vamos, de onde nós vamos tirar? Porque é importante se dizer que todo o remanejamento tem que ser de recurso próprio, não pode ser de recurso de convênio, porque às vezes você diz assim, mas diante de um orçamento de 2 bilhões, 0,7 é nada. Não, mas não é bem assim, é dos valores de recurso próprio, e por isso a preocupação do prefeito Bruno Cunha Lima em fazer algo com compromisso, com responsabilidade, atendendo a ansiedade dos vereadores, mas sem prejudicar a cidade, e essa proposta de 0,7, com execução agora em 2024 e posteriormente em 2025 de 1,2, ela continua de pé, o prefeito continua aberto ao diálogo para trazer um capítulo final a essa novela que já passou da hora de finalizar.